Alô, alô, amigos. Não ri. Vamos começar. O que a gente vai começar hoje? Hoje a gente vai abrir mais um podcast. Mais um não, mentira, é o primeiro. O nosso primeiro podcast, porque quem quer Copa, né, amores? Ninguém quer Copa. Interrompemos a Copa. Interrompemos a Copa para algo mais importante. Estudar a história dos Estados Unidos. Unidos. Uhul! Oi, Sorrilha. Isso tudo aqui é pra você. Agora vamos parar de brincadeirinha e falar de coisas sérias. Séria, vamos se apresentar primeiro. Ok, vamos se apresentar. Bom, meu nome é Adriene Andrade Seco, você, número 1 da chamada e do seu coração. E Muito publicitária, meu Deus. Tá um pouco confuso, mas você sabe que podcast é assim, podcast é mais confuso. Vai. Eu sou o Hugo Perucci, a gente é aluno do 4º ano de História aqui da Unesp. Qual que é o Franca. seu número? Que número? Número de chamada, seu número 1 e você qual? Nossa, eu não faço ideia. Enfim, Sorrilha. Brincadeira. né? Pessoas não é só direcionado ao professor, Alunos. claramente. Ó, você que quer entender um pouco de história, não necessariamente aqui um curso. A gente não entrega diploma, desculpa. Sim, a gente quer falar de uma maneira um pouco mais descontraída. É descontraída e desconstruída, sabe? Acerca da história dos Estados Unidos. E Melhor a gente... desculpa. Calma. E a gente quer falar assim, né? Nós vamos falar mais ou menos como os Estados Unidos se tornou essa grande potência mundial que a gente conhece hoje e que meio que começou essa grande hegemonia, né, na Primeira Guerra Mundial. Pra gente chegar até lá, a gente vai fazer um grande percurso que vai desde as origens da sociedade americana até a ascensão a partir da política e economia que se lançou para todo mundo esse ideal norte-americano. O nosso intuito é fazer esse estudo a partir de algumas fontes específicas que vão estar aparecendo no vídeo, né? Essas fontes a gente vai dar uma analisada. E para analisar essas fontes, a gente vai trazer o contexto de alguma maneira. A partir dessa análise dessas fontes históricas, né? Primeiramente vamos falar o que é fonte histórica para quem não sabe o que é fonte histórica, não é? O que é fonte histórica, querido amigo Hugo? Algum tipo de documento, materialidade, resíduo, evidência documento principalmente que se sobrou, resistiu ao tempo Vestígios. E hoje a gente pode analisar e ver de acordo com as teorias e as concepções que a gente tem hoje sobre a história. Então, não é necessariamente apenas algo escrito. Pode ser uma imagem, pode ser um resto arqueológico. Um filme como referência. Sim, desde que seja um filme produzido no período, porque senão não necessariamente seria uma fonte. Assim como a gente vai trazer, assim, alguns filmes que são da atualidade, representam um período, mas não são fontes. Aí É uma representação do que seria aquela realidade, não exatamente uma fonte daquela realidade. Sim. A própria fonte é discutível se ela representa a realidade. A gente não tem como apreender o real, a gente não tem como aprender o passado, né? Amiguinhos queridos de história, a gente sabe que o presente ilumina o passado. Mas esse é o intuito do podcast aqui, né? E do que gerou ele. Porque a gente tem que... Sim, a gente vai olhar para essas fontes do passado a partir do nosso olhar atual. Não tem como tirar essa roupagem. Né? Porque a gente tem que falar que o intuito aqui são pelo menos 3 vídeos. Então nesse início é Origens, como você já bem falou. Uhum. E no intuito geral diz como que a gente vai entender a construção dessa imagem poderosa dos Estados Unidos. E por meio das fontes, por que a gente procurou atender essa metodologia? Por uma questão didática e por uma questão de apresentar para vocês do que a gente pode aprender do passado, a partir do passado. Claro que isso pode ser problematizado, mas é importante para a gente ter isso em mente, porque isso dá um caráter livre para o conhecimento, que ele pode ser construído. A gente vai deixar referências, inclusive, de links de site e outras coisas que vocês podem ter como referência. Por isso que a intenção aqui é trabalhar o contexto a partir disso. Só que não quer dizer que é isso que aconteceu ou que só isso que vocês têm que entender.
Acho que isso tem que ficar bem claro que E também para ficar claro de início, a gente decidiu fazer esse podcast. Na verdade, não é bem um podcast, porque vai ficar aí no YouTube para vocês, com as imagens, né, com o som, e com as imagens pra gente analisar. e acompanhando junto, né? E acompanhando ver a imagem enquanto a gente vai fazendo a nossa análise. E vocês poderem fazer a análise de vocês também. Mas isso faz parte do trabalho final, agora falando um pouco mais sério, menos brincadeira do que a brincadeira do início. Mas é um trabalho final do nosso curso de História dos Estados Unidos de História, da Unesp Franca. E o trabalho final era criar alguma mídia. Mídia tecnológica, como fala? Acho que é isso. Mídia eletrônica, né? Alguma mídia que pudesse de alguma forma divulgar esse conhecimento que a gente obteve durante esses 6 meses da aula com o professor e, de certa forma, disseminar esse conhecimento, que ele não ficasse intramuros da universidade. E esse conhecimento a gente pensou, de certa maneira, trazer através de um vídeo ou um podcast, algo assim, justamente porque, primeiro porque é um pouco mais extenso do que uma simples escrita ou algumas imagens colocadas em um site, assim, ou em algumas redes sociais como o Instagram. E segundo porque, sei lá, podcast você pode ouvir enquanto você faz outras coisas no seu dia a dia. As imagens aqui são mais acessórios, né? Mas não necessariamente necessário. É claro que se a gente for postar esses podcasts em outros lugares no quais as imagens não são possíveis de ver naquele momento, a gente vai linkar as imagens para que vocês possam ver depois. Vai ter um Instagram para divulgar essas imagens também. Vamos tentar divulgar com os melhores detalhes possíveis na hora de estar analisando e tal. Só que é exatamente essa questão. A gente pensou realmente em fazer algum vídeo pro YouTube, mas, somos meros estudantes do 4º ano de História, não manjamos de muito de tecnologia, então ia ser um pouco complexo. Então a gente acabou ficando pelo áudio mesmo. E também por ser um pouco mais próximo, né? Porque, enfim. E essa é a ideia do professor Sorrilha, vale lembrar. E a gente pode, de início, começar pela primeira fonte que a gente tem como referência aqui. Sim. Lembrando que também a gente vai tentar abordar umas questões relativas a quem escreveu e de onde a gente está tirando algumas das ideias aqui, para ficar bem construído, teoricamente. Sim, a primeira fonte nossa, ela é proveniente da Revolução Americana, que a gente vai tratar posteriormente ao induzir o contexto dessa fonte. E a fonte se trata da formação da sociedade americana, de início a independência e a formação das colônias, em si, não exatamente isso, mas como que a identidade americana apareceu nas origens, não propriamente a colonização inglesa. Então, de início, é importante lembrar da Guerra dos 7 Anos, de 1754 a 1763. Como vocês podem... Como a gente pode... A gente começou? A gente pode ver na primeira fonte que a gente tem aí na tela. É uma publicação do Benjamin Franklin em 1754, no início já da Guerra dos 7 Anos, porque essa guerra provocou uma mobilização que foi importante para a gente entender o que foi a sociedade americana. Ela foi publicada também, vale importante informar, na Pennsylvania Gazeta, e a gente tem uma comparação que é feita, ela é dita como uma das primeiras impressões americanas, e ela é uma metáfora que pode ser percebida quando a gente entende que as siglas que estão nos pedaços da serpente é entendida como as siglas dos estados, e que se acreditava ou se procurava acreditar na época que juntos os pedaços, ou seja, juntos os estados, as colônias, se poderia ter um estado forte, vivo e inteiro. Por isso que foi muito importante entender a Guerra dos 7 Anos aí, porque essa é a mensagem que se queria passar. Join or die. Junte-se.
junte o pedaço, junte-se a essa força, junte-se a essa mobilização. E a Guerra dos 7 Anos, que pode ser chamada como Guerra Franco-Indígena também, é importante para se entender a concepção de identidade e união da nação, porque além de produzir esse contexto do Join or Die, ela, de certa forma, colocou o colono diante do outro, diante do indígena, que foi o principal agente que foi combatido nesse contexto. Então, é importante pensar que ao mesmo tempo que os Estados Unidos via o outro, ele via a si mesmo na diferença. E dessa forma que a gente vai entender também não, né? Exatamente como que essa identidade americana foi construída. Porque não era os Estados Unidos, eram as 13 colônias. Uhum. É importante a gente pensar dessa forma. Como o Hugo falou, o desenho ele mostra, né, as primeiras colônias americanas e mostra essa cobra dividida. Se a gente olhar direitinho, mesmo para quem não tá vendo, vamos pensar numa cobra, né? E ela é dividida em 8 segmentos. Aí a gente vê na direção da cobra, a sigla NE, que representa Nova Inglaterra. Depois a gente vê a sigla NY, que representa Nova York. Depois a gente vê a sigla NJ, Nova Jersey. P, Pensilvânia, M, Maryland, V, Virgínia, NC, Carolina do Sul, SC, NC, Carolina do Norte e SC, Carolina do Sul. Então, se diz muito respeito a um mito norte-americano que existia, né, durante a época do Franklin, porque a gente vai falar um pouquinho dele, né, ele foi um homem... Vamos falar dele já também agora. Então vamos falar dele. A fotinha dele vai aparecer. Exatamente. O Franklin, ele foi um homem que representa muito a questão da cultura norte-americana, e ele também é uma das figuras muito fascinantes da cultura e da história americana no geral. Os pais fundadores da nação americana, né? Sim, ele foi não só um dos pais fundadores, também responsável pela... Norte-americana. Vamos deixar bem definido aqui, né? Pais fundadores dos Estados Unidos da América, né? E aí ele também foi um dos responsáveis pela idealização da Constituição, né? Acho que sim, né? Acho não, tenho certeza. Que daqui a gente tem que ter certeza. A gente trabalha com informação. Aqui tem que ter informação. E, bom, ele tinha um currículo, assim, muito extenso, porque ele era autor, ele era impressor, um satírico, teórico, político, cineasta. Ele inventou muita coisa. E também foi um dos pais fundadores mais importantes dos Estados Unidos. Como o Hugo já disse, ele administrava, né, essa tipografia do período, né, porque ele foi muito responsável por essa questão da divulgação da imprensa mesmo. E nessa tipografia que chamava Pennsylvania Gazette, em inglês, mas a Gazeta da Pensilvânia, que era um jornal da Filadélfia, ele apresentou esse desenho animado, Join or Die, que é de 9 de maio de 1754. E que é exatamente o ano que se deflagrou. Nossa, gente, eu tô disléxica, né? Não tô conseguindo pronunciar as palavras, mas enfim, foi o ano que aconteceu mesmo a Guerra Franco-Indígena. Outra fonte que a gente pode perceber por meio dela que a gente pode perceber, aliás, desculpa, essa imagem que se tinha do Franklin de um exemplo de virtude e valores do homem, do agente daquela sociedade, né, do indivíduo do contexto daquela sociedade, é o livro chamado Strive and Successed. Ele é importante a gente ter aqui como referência. Ele é de 1872, porque ele é uma história narrada, como vocês podem ver pelo autor. A gente pode falar dele depois. Qual que é a tradução do livro? Alcance o Sucesso.
que o Franklin foi muito bem sucedido, não foi? Self-made man. Self-made man, Que a gente vai ver exatamente. logo em seguida. Spoilers da próxima fonte. Como ele era um exemplo, então Um homem que se faz a por história si mesmo. do livro era sobre isso. Como vocês podem ver aí, a imprensa na capa do livro foi muito importante na época para isso. Uhum. Foi um símbolo da informação e nessa época também do trabalho. Tipo, a capacidade de disseminar informações dele não tem como ser questionável, porque ele era realmente muito forte. Ele utilizou muito do momento que a imprensa estava extremamente desenvolvida nos Estados Unidos. Não, extremamente assim, né? Isso iniciou, né? Tava muito desenvolvida. Iniciou o desenvolvimento muito forte, massivo da imprensa. E ele ficou rico com isso, basicamente. E ele tipo, entrou nessa pegada da propaganda americana. Tipo, um artigo da BBC fala da Gazeta da Pensilvânia. E meio que retrata, basicamente, o que aconteceu nesse período. Que fala que a respeito da Gazeta da Pensilvânia, né? Depois a gente coloca o link pra vocês. Fala a respeito assim, ó, que foi considerada, na descrição do áudio, no caso, falou assim que foi considerada a primeira publicação americana a ilustrar notícias com desenhos animados e acredita-se que o desenho político, Junte-se ou Morra, seja o primeiro tipo desse na América. Ou seja, foi um grande marco mesmo, esse desenho que representa justamente esse mito norte-americano de que a cobra cortada, né, a cobra fragmentada nesses vários estados, ela voltaria à vida se as peças fossem colocadas juntas antes do pôr do sol. Que é um mito norte-americano, sabe? A respeito dessa questão. Então, outra coisa também que a gente pode ressaltar daquele livro que a gente citou já, do Strive as Success, do Horatio Alger Jr., é que... De quem? Horatio... Ou Horatio, eu não sei a pronúncia em inglês, mas Alger Jr. Em português, vamos usar o português, não é mesmo? A fonte vai estar aí, gente. Horácio Alger Jr. A nossa pronúncia não é das mais maravilhosas. Já falou o importante é a intenção. Que ele é de 1872 e que é o período no século XIX que esse autor foi muito importante, um dos autores americanos mais influentes. E é o Self-Made Man, como vocês podem ver, como um exemplo de uma escultura que traz esse conceito aí agora, é que existia a valorização desse ideal do homem que se deveria se construir, se autonomizar, né? Obrigado. Uhum. Adriane. E que se deveria alcançar o sucesso. Então, todas essas questões vão muito em direção a esse ideal de valores sociais. Se a gente for ver de uma maneira anacrônica, é bem aquela ideia da meritocracia, que ainda é muito forte na cultura norte-americana. Com certeza. Né? Tipo, a questão de que você pode conseguir chegar em determinado patamar sozinho. O próprio... Qual que é o nome? Meu Deus. O Bernard Bailey? Não, que Bernard Bailey? Não, a gente vai ver isso depois. Esse é o autor do texto que a gente vai tratar, não é nenhum... Enfim, o que eu queria falar mesmo era mais do Benjamin Franklin, porque, tipo, ele foi uma das pessoas que cunhou esse termo no sentido do empreendedorismo norte-americano, sabe? Tipo, de você ser um homem que faz por conta própria, que a partir do trabalho você se transforma. Porque não a carreira, mas a trajetória dele, ela é uma trajetória realmente bem surpreendente, daquela pessoa que sai de baixo e chega muito longe, sabe? Chegou a ser um presidente, né, norte-americano. Então ele é um elemento de grande representatividade. E de referencial para aquela sociedade. Né? Exatamente. Outro exemplo de self-made man é um homem chamado Frederick Douglass. Ele é um pensador negro, é considerado brilhante, ele também foi contemporâneo ao Lincoln. Ele foi a segunda pessoa a usar essa expressão nesse período. E ele expandiu muito esse conceito para realçar essa importância dessa noção, assim, que cria esse mito norte-americano nesse período. Sociedade americana. Da sociedade norte-americana. Bom, agora que a gente também entendeu já isso, a gente pode passar para o segundo ponto desse primeiro vídeo, que é entender não como a sociedade se formou, mas como ela
no âmbito político, se tornou independente da Inglaterra. Da Inglaterra. Deixou de ser uma colônia, né? Grã-Bretanha, porque primeiro precisa de uma identidade americana para se depois ter não uma identidade política, mas a independência política faz parte de uma identidade americana, né? É uma das coisas que o Bernard Bailyn, que a gente estava falando, o Bernard Bailyn, ele é um... Apareceu a foto dele. Ele é um historiador, ele também foi indicado pelo nosso professor no curso, na verdade a gente teve uma aula a respeito da história, né, que ele retrata algumas leis que... o texto dele chama, só para vocês terem uma referência, para caso vocês queiram procurar mais, saber mais, como a gente já deixou claro que o intuito aqui é esse, ter referências e ter acesso a esse contexto, chama Fontes e Tradições, no capítulo, ou melhor, o capítulo é Fontes e Tradições no livro As Origens Ideológicas da Revolução Americana, e que é o ponto que a gente quer chegar hoje, pelo menos. Ele é de 2003, então é válido pensar nessas questões, sociedade, economia, essas questões ideológicas. Então, para entender essa parte que o Bernard Bailyn vai falar sobre a independência política, é importante a gente entender a questão constitucional ali dos Estados Unidos, né? A relação político-econômica com a Inglaterra também. Porque a gente vai ter, um pouco antes ali do período do Benjamin Franklin, mas logo depois da Guerra dos 7 Anos, as leis muito importantes para entender essa mudança de independência política, né? Para a gente entender o outro lado disso, porque para o Bailyn a Guerra dos 7 Anos ela serviu para a gente entender como que a identidade pelo lado de diferenciação entre o colono e o britânico foi estimulada e foi construída naquela época. O outro lado dessa questão vem também, de acordo com isso, de certa forma, pelo lado político-econômico e legal, consequentemente, dessa questão de diferenciação e de formação da identidade americana, que para o Bailyn é bem importante. Vale lembrar que o próprio Bailyn fala, né, nos textos que a gente está analisando também, né, junto com essas fontes, que os americanos, eles não se sentiam necessariamente americanos, mas sim como os britânicos na América. Não tinha necessariamente uma noção de pertencimento. Então, o que acontece? Em razão disso, a gente vê uma série de leis promulgadas e essas leis interferem muito na maneira de ser deles e não são feitas por eles próprios, o que causa uma grande revolta. A gente vai perceber também, a gente vai falar a respeito dessas leis, né, dessa questão legal que é muito relevante para se entender o porquê houve a Revolução Americana. Mas também a gente vai entender que as pré-condições de independência não se baseiam apenas na questão de taxas e regulamentações, né? O Bailyn ele destaca que essas pré-condições elas são em torno da identidade britânica, da forte identidade britânica. Então é bem contraditório se a gente parar para pensar. Porque a questão da forte identidade britânica diz respeito dos americanos britanizados se sentirem lesados por não participar do parlamento, por não ter poder decisório dentro do parlamento. Eles se sentiam mais britânicos no começo do que americanos, né? Exatamente. E enquanto britânicos, eles tinham que ter representação. Então isso é um absurdo, né, no entendimento deles. Já vai ver muito essa questão na lei do selo, que ela é muito primordial para entender essa questão. E também a gente vê a questão das taxas também, que é muito importante, a questão das taxas e regulamentações. Vamos estudar então um pouco melhor as leis para a gente entender como que esse outro lado legal foi construído pela própria diferenciação britânica, o americano não se sentir mais britânico, né? Essas leis são essas leis intoleráveis, como eram chamadas inclusive,
A gente pode começar com a do açúcar, que é a mais antiga, de 1864. Que já... 764. Você Isso. aumentou 100 anos. Nossa, calma. Mas é isso. Que ela de início já, na década anterior à independência, ela já começa a introduzir esse sentimento e essa questão de controle jurídico que interfere no direito e na liberdade, que são os principais aspectos que vão dar uma justificativa legal à independência e que vai aparecer principalmente na do selo. O açúcar, a lei do açúcar já dá essa abertura, né? Ela E predispõe essa questão. predispõe. E a lei do selo vai em 773, ela vai deixar isso bem evidente. 65. 65, obrigado. Exatamente, a lei do açúcar, primeiramente, ela fala da questão de que não era necessariamente a taxação sobre o melaço ou sobre o vinho que era a problemática. O imposto não era o problema era a maneira com que ele era cobrado. Porque o que acontece? A forma que ele era cobrado e também julgado, os casos, né, os casos de não pagamento de imposto, é uma forma de demonstrar que o direito, que havia um cerceamento do direito das colônias de fazer as próprias leis e julgar os próprios conflitos dentro do território. Então, a primeira divergência que existe entre a metrópole, no caso, a Inglaterra, e as 13 colônias, é uma questão jurídica, que advém dessa questão da lei do açúcar. E a lei do selo, vocês podem ver pela fonte, que a gente pode referenciar agora, no jornal divulgando a promulgação dessa lei do selo em 1765. E a forma como a revolta e o sentimento negativo que se tinha a ela fica ali circunscrito na imagem da caveira e nessa negatividade de contrariar essas leis intoleráveis. Outra fonte que a gente pode referenciar também sobre a lei do chá, no caso, é uma fonte sobre que a gente pode, de certa forma, tratar como representatividade da mulher. Seria bem interessante incluir nesse momento que, de certa forma, já tem uma representação. Elas vão constituir o que ficou conhecido como a Sociedade das Senhoras Patrióticas em 73, quando a lei foi implementada. A lei do chá. A lei do chá, e na Carolina do Norte, que aconteceu esse movimento, promoveu um boicote satirizando a festa do chá de Boston. Então fica aqui o descontentamento da população naquele momento diante dessas leis, para se entender o que o Bernard Bailey vem a entender no final disso tudo, né, como identidade americana e o que foi a revolução chamada americana na independência. Porque o que levou à independência, no caso, foi que a gente está falando dessas leis, né? Assim como as outras leis taxavam as coisas, a do selo também, a do chá também taxou e chegou nas minúcias da sociedade que afetaram até uma classe, um grupo social que não tem tanta evidência na sociedade, como as mulheres. E então é bem importante ressaltar essa importância. A lei do selo ela é vista como a mais singulares dela, em razão da fonte que a gente já percebeu, justamente porque a lei do selo ela representa uma grande problemática de que tudo que fosse escrito e possuísse um selo na colônia seria taxado. Isso é muito problemático porque começa a desenvolver um ideal de que não poderia haver taxação sem representação.
Porque os colonos norte-americanos, eles não tinham representação no Congresso. E a elite, que se via enquanto britânica, também não tinha representação no Congresso. Então, como eles poderiam fazer leis de taxação sem essa representação? Então, é justamente essa questão que a lei do selo vem levantar, porque ela não levanta só a questão de estar taxando, mas também de estar taxando sem representação. Dá uma justificativa à independência, né? Sim. De forma jurídica e legal. É engraçado ver também que uma resposta britânica a essa não representação foi a tentativa de representação virtual, em oposição à representação direta, tipo uma representação que não fosse realmente direta dos britânicos lá. Aí o Thomas Jefferson, né, que é um grande representante, né, dessa questão da cultura britânica, porque ele é um dos presidentes também, e, enfim, a gente vai tratar mais dele no próximo podcast. Mas, de qualquer forma, ele fez uma tese acerca dos direitos dos colonos britânicos, e ele fala diretamente com o rei. Porque ele fala assim, se eu não tenho representação no parlamento, eu posso tratar diretamente com o rei. Então ele trata diretamente com o rei a fim de destituir o poder do próprio parlamento. Porque ele faz uma petição, e essa petição dele abre precedentes para demais petições enviadas ao rei, que não tem mais intermédio do parlamento para as reivindicações britânicas, justamente pela falta de representação. E o que a gente pode concluir, então, é o que a Constituição que foi promulgada, então, em 1776, e que foi um desdobramento de todo esse contexto que a gente desenvolveu até agora, principalmente por causa das leis e por essa diferenciação e afastamento entre a coroa e os colonos, é que a crítica gira em torno do que a sociedade americana concebe como revolução. O Bailey reconhece que há um discurso revolucionário, mas ele não reconhece uma revolução. Uma atuação revolucionária, né? Sim. De mudanças do status quo. Porque ele vai definir o status quo como a condição em que o homem branco estaria no poder. Isso não acontecia na Grã-Bretanha, na Inglaterra, e se repetia e continuou na América, apesar dessa revolução. Então, para ele, não há essa materialidade da revolução. Há um discurso revolucionário, né? Porque esse discurso revolucionário ele pode ser verificado no próprio preâmbulo da Declaração de Independência, que é de 4 de julho de 1776. Esse preâmbulo ele foi escrito pelo Thomas Jefferson, como a gente já citou, o Thomas Jefferson ele é uma figura bem importante. E o que acontece? Esse preâmbulo ele tem um tom ideológico muito grande, porque ele é idealista e atemporal. As palavras usadas pelo Thomas Jefferson são utilizadas tempos depois, em vários outros momentos históricos, que tiveram uma pretensão revolucionária, justamente porque ele tem conteúdo revolucionário. Ele não traz o enfoque dos 27 motivos que são colocados na independência, porque eles são motivos mais diretos e pragmáticos. E essa ideia colocada pelo Jefferson, ela é atemporal, então é bem interessante também de observar. Concluindo, basicamente, a independência ela não foi sobre necessariamente as taxas ou os impostos que estavam sendo cobrados pela Inglaterra, mas sim pela falta de direitos. Foi sobre a luta de direitos e por representação. Os americanos, eles se sentiam britânicos e eles acreditavam deter os mesmos direitos que aqueles. Ainda sobre as condições da independência, houve também uma emergência da identidade norte-americana entre os colonos, mas ainda assim essa questão de que eles se sentiam britânicos é muito forte. Então, acho que por hoje seria isso, né? A gente pode encerrar o podcast aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a Revolução Americana a partir dessas fontes. Espero que tenha sido um pouco esclarecedor. Um pouco de ruído houve, né? Porque em relação a gente está gravando na universidade, que somos muito universitários. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer o próximo podcast falando a respeito de
outros temas sociedade interessantes. E a continuidade desse contexto, né? Os desdobramentos. Os desdobramentos dessa ideia que a gente trouxe para demonstrar, tipo, o que foi esse sentimento americano gestado desde a independência, que culmina na Primeira Guerra Mundial. Claramente a gente sabe que os americanos não foram responsáveis pela Primeira Guerra Mundial. A gente tá falando... O que a gente tá falando é que culmina na Primeira Guerra Mundial, nessa questão da grande potência hegemônica que os Estados Unidos se tornou. Porque esse pensamento da independência, ele é levado até a Primeira Guerra. Sim, ele é levado adiante. E a Primeira Guerra é o marco dessa hegemonia que os Estados Unidos vai ser. E que esse pensamento levou a se tornar, né? A gente vai ver a continuidade dessa questão do self-made man. A gente vai ver a continuidade ao início da era dos good feelings. A gente vai ver essa ideia do American Way of Life. Industrialização dos Estados Unidos e todas essas outras questões. Sim, então é muito interessante ver todas as outras fontes que tratam a respeito. Então a gente se vê no próximo podcast. Beijos! Até mais, Sorrilha! Dá 10 pra gente!